Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede nesta noite de poder estar aqui à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Dou graças a meu Deus pelo dia de trabalho, louvo a Deus pela vida, pela saúde, dou graças a Deus por estar de pé, por estar aqui, por me conceder mais esta graça de poder aqui estar para compartilhar com os irmãos e amigos mais uma partícula da poderosa palavra de Deus. Para tanto, quero convidar-vos a meditar comigo, a refletir comigo em um texto na palavra de Deus que se encontra na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Esses 4 versículos, no capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Aqui, Timóteo está sendo admoestado. Timóteo, ele está sendo advertido por Paulo. Timóteo, pastor em Éfeso, na Ásia Menor. E Paulo escreve esta carta a ele e aproveita para o admoestar, advertindo a que se faça orações. E as orações aqui são diversas, porque há tipos diferenciados de se orar a Deus. Orações é uma prece ou uma súplica dirigida a Deus. Isso é o que quer dizer oração. Quando se diz que alguém vai orar, esse alguém, ele vai suplicar
implorar a Deus. Porque oração só pode ser feita a Deus. Porque não há outro que possa atender as nossas necessidades, senão Deus. Então as orações que se faça tem que ser dirigida a esse Deus soberano, poderoso. Porém, não é simplesmente orar achando que Deus tem a obrigação de nos atender, achando que pelo simples fato de abrir a boca e dirigir algumas palavras em súplica, em petição a Deus, Deus tem por obrigação de nos atender. Não, de maneira nenhuma. A oração que se faz a Deus tem que ser feita por alguém com o coração quebrantado, com a alma contrita. A esse Deus não desprezará. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, tão conhecido, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, que se achegue a Deus, que venha a Deus para orar a Deus, para fazer a Deus alguma súplica, essa pessoa precisa, primeiramente, crer que Deus existe, crer que Deus é real, é verdadeiro, e que Ele controla tudo, que Ele está acima de tudo. E segundo, crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Jesus disse em Mateus 7:7, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abri-se-vos-á. Então buscar a Deus necessita de se crer nesse Deus, de se acreditar na existência de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus que controla todo esse universo, de um Deus cujo tudo está nas suas mãos, no seu controle. E crer que Ele é galardoador daqueles que Ele busca. Então, não é simplesmente dobrar o joelho, abrir a boca e achar que por fazer uma oração de qualquer forma, de qualquer maneira, só pelo simples fato de estar orando, Deus tem a obrigação de responder. De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador. Mas se alguém lhe é temente, a esse Deus ouve. A Bíblia diz que os nossos pecados faz divisão entre nós e Deus, de maneira que Deus não nos atende, ainda que Ele nos ouve, mas Ele não nos atende. As mãos dele, embora não estão agravada, fechada, encolhida, contudo, Ele não estende para nos abençoar. Então há uma necessidade de que aquele que se achegue a Deus se achegue com um coração puro, uma alma pura. E isso só se consegue através de Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder para perdoar pecado, para limpar, para purificar a nossa alma corrompida, perdida pelo pecado, e nos colocar em condição agradável a Deus, de maneira que, fazendo a Ele uma súplica, Ele se mova a nosso favor, ou a favor daqueles por quem oramos, e a bênção é certa.
Por outro lado, oraremos e nada acontecerá. Porque é preciso crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então a oração, ela tem esses requisitos que precisamos nos adequar a eles para chegar-se a Deus. E a oração aqui, ela tem suas diversidades, suas diferenças, suas várias formas de nos dirigirmos a Deus. De tal maneira que Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, isso por volta do ano 65 depois de Cristo, ele chama a atenção do jovem Timóteo e o adverte a fazer oração, a orar. Orar hoje tem sido um quesito difícil, de pouco interesse por parte dos crentes. Parece que não há uma necessidade que comova os crentes a orar, que os compunja a orar. Parece que estamos enriquecidos, estamos fartos, de nada temos falta, de maneira que não sentimos a necessidade de orar, de nos dar a oração. Não há ninguém doente, não há ninguém enfermo na nossa família. Então para que orar? Para que dobrar o joelho e orar? Se tudo vai bem, tudo está bem com a minha família, tudo está bem com a minha vida financeira, tudo está bem com a minha vida íntima, tudo está bem comigo. Para que então que eu vou orar? Esse é o pensamento predominante na nossa igreja, nas nossas igrejas. Os crentes não gostam de orar, a não ser se tiver uma necessidade, que o pastor o estimule, o convença de que esta necessidade será suprida à medida que se darem a oração. Aí eles vêm orar. Mas é orar pela sua necessidade. Não é pela necessidade de orar, de clamar, de adorar a Deus. Mas é pela necessidade de ter as suas ansiedades supridas. É isso que se entende hoje por orar. Não é orar para ser cheio. Não é orar para conversar com Deus. Os crentes, eles não sentem necessidade de conversar com Deus. Não sentem. A sociedade que nós vivemos hoje, elas não sentem a necessidade de conversar uns com os outros. Na era hoje do WhatsApp, do Facebook, as pessoas estão conversando com a outra através desses meios, desses canais, esquecendo da comunicação verbal, esquecendo, deixando de lado a comunicação verbal, boca a boca. Assim está acontecendo no âmbito espiritual da igreja. Os crentes não oram, não gostam de orar, se não for por uma conveniência pessoal, por uma circunstância. Orar simplesmente para estar conversando com Deus, agradecendo a Deus, falando com Deus sobre coisas que ocorrem, que está acontecendo,
os crentes não oram. A oração, ela é interesseira. Ela é baseada num interesse pessoal, em uma ansiedade que se quer adquirir, se quer que Deus supra. Mas quando tudo vai bem, aparentemente, aos olhos físicos, aos olhos humanos, porque nem sempre o está bem fisicamente, o está bem materialmente, quer dizer que está bem espiritualmente. Não, de maneira nenhuma. Muitas das vezes o crente está bem materialmente, mas espiritualmente ele está mal. Se o vendaval vier, ele se desvia, ele cai, ele cede ao pecado, ele se afasta, ele se desvia. Então nem sempre a vida material condiz com a vida espiritual. Nem sempre. Há pessoas com a vida material abastarda, rico, porém espiritualmente vivem em decadência, em depressão. Pessoas que tiram a vida, pessoas que têm tudo, pessoas ricas, filho de ricos, pessoas que nascem em berço de ouro. Ora outra, nós escutamos, nós ouvimos, nós lemos dizer que certas pessoas se mataram, tiraram a vida. Mas como? Por quê? Ele tinha tudo. Ele era rico. É que o problema dele era espiritual. E a vida material não supre a necessidade espiritual. A necessidade espiritual, ela não pode ser suprida pela minha vida material. Mas a vida material, ela é suprida pela minha vida espiritual. Se espiritualmente eu vou bem diante de Deus, eu vou bem para com Deus, a minha vida material, ela vai bem. Eu a conduzo ela bem. Mas se for o contrário, diante de um vendaval, o meu barco vai a pique, naufraga, afunda, como tem acontecido com muitos, e até crente, que lastimavelmente, com a sua vida bem materialmente, acabou naufragando na fé, caiu da graça, caiu da fé, estão desviados. Por quê? Porque nunca deram importância para a oração, nunca deram importância de conversar com Deus, nunca tiveram interesse de conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é fazer súplicas a Deus. É suplicar a Ele sobre determinado fato, caso, necessidade. Mas lamentavelmente, na nossa igreja, nas nossas igrejas, quando se fala no quesito oração, é um fracasso. É um fracasso. Quando se fala em festividade, não se ora. Fica tudo assentado esperando começar o culto. E querem culto avivado, querem culto abençoado. E lamentavelmente, muitos cultos têm sido um verdadeiro fracasso. Porque não ora, não começa com oração, com desculpa. Muitas das vezes que não dá para orar, que o espaço é curto, é pequeno, mas dá para conversar. Se não dá para dobrar o joelho, fique sentado orando, mas isso não acontece. Não vemos esta reverência na nossa igreja. Em festividade, nós vemos um anda para lá, um anda para cá, um conversa aqui, conversa outro, até que o pastor toque o sino, alertando que o culto vai começar. Não há interesse de conversar com Deus. Não há desejo nos crentes de orar. A oração são tudo conveniente. É lamentável.
mesmo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre orar, fazer orações por todos, pelas autoridades. E ele diz a Timóteo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Paulo admoestou isso a Timóteo, advertiu isso a Timóteo, advertiu sobre isso o jovem Timóteo. Admoesto-te, advirto-te, a que faça, antes de tudo, oração. E aí ele diz, além da oração, que é uma prece ou súplica dirigida a Deus, ele fala sobre deprecações, que se faça deprecações, ou seja, súplica de perdão, súplica de perdão, aonde você ora a Deus suplicando a Ele o perdão, reconhecendo as suas misérias, seus pecados, orando a Deus pelo perdão dos irmãos, pelo perdão de uns dos outros. Aí ele diz, intercessões, que é o ato de interceder ou intervir a favor de alguém. Suplicar a Deus, interceder a Deus por alguém, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus salve, para que Deus o liberte. E ele diz, e ações de graças, que é o ato de dar graças por tudo. Então esses são os tipos de oração que Paulo admoesta a Timóteo antes de qualquer coisa, antes de tudo, a fazer primeiramente a Deus, fazendo deprecação, suplicando perdão, depois oração, que é uma prece ou súplica dirigida a Deus, intercessões, que é o ato de interceder ou intervir a favor de alguém, ações de graça, que é o ato de dar graças por tudo a Deus. Essa tem que ser a nossa oração. Isso é oração. Isso é oração. E Paulo, quando ele faz isso, ou fala isso para o jovem Timóteo, a que faça orações a Deus por todos os homens, no desejo, que é o desejo de Deus, a vontade de Deus, que nós oremos, porque fazendo isso,
Deus quebranta o coração daquela pessoa, tira todo o embaraço, aí aquela pessoa crê em Deus. Não é que pelas nossas orações ela será forçada por Deus a crer em Deus. Não. Não é isso. O fato de nós orarmos pelas pessoas não quer dizer que Deus irá atender as nossas orações e irá forçar as pessoas a aceitar a Jesus, a crer nele. Não, de maneira nenhuma. O que acontece no âmbito espiritual, à medida que nós oramos nessas orações aqui a Deus, coisas sobrenaturais acontecem no mundo sobrenatural. Pessoas presas, escravas, aprisionadas pelo diabo, pelo pecado. À medida que nós estamos orando a Deus por essas pessoas, nos entregando a Deus por essas pessoas, Deus as vai libertando desses ardis do inferno. Essas pessoas então ficam livres e elas, ouvindo a palavra de Deus, elas têm possibilidade de crer. Porque aquilo que as impedia, que as escravizava, as aprisionava, pela nossa oração e súplica a Deus, com ação de graça, intercedendo, Deus liberta aquela pessoa, dando a ela a possibilidade de, ouvindo a palavra de Deus, dela vir a crer e espontaneamente aceitar a Jesus e ser salva. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele espera de nós como igreja. Agora, há algo que a Bíblia também diz. Orar, irmão. Existem vários temperamentos de se orar na igreja. E cada um tem um temperamento para orar. Só que quando se fala de orar a Deus, é conversar. Conversar é emitir o som pela garganta. Conversar não é cochichar. Conversar não é balbuciar. Não. Conversar é emitir de maneira audível o som da nossa voz. E Deus, que é conhecedor das nossas necessidades, sabe do que vamos pedir, mesmo antes de expressarmos qualquer palavra. Ele tem o prazer e a satisfação de ouvir a nossa voz. E Ele quer ouvir a nossa voz. Deus, Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em que conversemos com Ele. Porque o ser humano, ele necessita de conversar. Ele necessita, ele depende da comunicação um com o outro. Da interação um com o outro. Muito mais o nosso Deus tem esse desejo. A Bíblia diz, em Gênesis, que pela viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Ele vinha na viração do dia, entre uma tarde e a outra tarde. Entre o fim de um dia e o iniciar de um novo dia. Deus vinha ao jardim do Éden para conversar com Adão e com Eva. Deus tinha prazer, satisfação em ouvir Adão, em ouvir Eva. Deus é o maior interessado em ouvir a nossa voz ecoar dentro do templo,
de ouvir a nossa voz, adorar, suplicar, interceder, prestar ação de graça, fazer oração a Ele. Deus tem prazer nisso, irmão. O diabo diz que Deus não é surdo. Isso é conversa do diabo, irmão. É verdade que Deus não é surdo, mas conversar é emitir som. Conversar é dialogar emitindo som. Como se conversa com um amigo, com um colega. No estádio de futebol eles gritam, eles escancaram as suas vozes, estouram as suas cordas vocais, gritando por um time que não lhes resultará em nenhum benefício, nem material, nem espiritual, mas eles gritam eufórico. E nós que conversamos é com Deus, que cremos em Deus, que sabemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por que nos intimidamos? Por que temos vergonha? Por que tentamos reprimir os que oram? Criticando, atacando? Isso é demônio, irmão. Isso é espírito do diabo. Porque Deus, Ele é o maior interessado em ouvir as nossas vozes dentro do templo, na rua se for preciso, levantar a voz e orar a Ele, falando com Ele, por alguém, na escola, levantando a voz, pondo a mão sobre a pessoa e invocando, suplicando a Deus por aquela pessoa. Isso não é razão para nos envergonharmos, irmão. Não nos envergonhemos de conversar alto dentro do ônibus, de conversar alto na escola, de conversar na rua, até às vezes sobre coisas que não convém a crente, a salvo, mas se conversa, se discute sobre futebol, sobre novela, até dentro do templo, dentro da igreja. Mas quando se fala em orar, o diabo põe na boca do crente para dizer que não precisa gritar, que não precisa falar alto. Aí usa a Ana, que balbuciava, só que Ana era mulher angustiada. Se o irmão não está angustiado, ele está alegre, feliz, deixa ele suplicar a Deus. Se te incomoda, te converte e entra também nesse âmbito da conversa audível com Deus, porque Deus se agrada dos que fazem desta forma. Muitos não imitam o som quando estão orando, é porque tem vergonha. Mas esses mesmos crentes, em casa eles gritam, eles esbravejam, na rua, na escola, nas suas diversões, eles gritam. Mas quando se fala de orar, ele só balbucia, tomando Ana como exemplo. A maneira como Ana orou, irmão, não é exemplo para se seguir. A não ser que você esteja como ela, angustiada, angustiado. Aí sim, uma pessoa angustiada, ela não consegue emitir som da sua garganta, pelo abatimento que aquele problema lhe causa, que ela só balbucia, só geme. Mas se a pessoa está bem, ela tem que sentir prazer e alegria de extravasar a sua voz, falando com Deus, adorando, exaltando, louvando, tributando a Ele ação de graça, fazendo súplica pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas. Deus tanto se agrada, irmão, que o profeta Isaías, no capítulo 33 de Isaías, tão conhecido, capítulo 33, versículo 3, 333,
capítulo 33, versículo 3. Tão conhecido, tão citado, irmãos, em nossas igrejas. Ou retificando, Jeremias 33, versículo 3. Um versículo tão citado em nossas igrejas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim. Clamar, irmão. Sabe o que é que Deus está ordenando, mandando, determinando? Gritar, bradar. A palavra clamar, irmão, tem o mesmo significado de invocar. Quer dizer gritar, bradar, chamar alguém audivelmente pelo seu nome. É Deus que está ordenando isso, irmão. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É Deus que está mandando clamar. Clamar é algo que agrada a Deus. Clamar, irmão, é algo que Deus tem prazer em ouvir. Ele não é surdo. Ele conhece as nossas necessidades. Mas quando fazemos isso, demonstramos dependência. Reconhecemos quem está no controle. Reconhecemos quem é o Senhor. Quando queremos as coisas dos nossos pais, o que é que nós fazemos? Nós clamamos a Ele. Quando queremos algo, vamos a um amigo que sabemos que ele pode nos ajudar e suplicamos a Ele. Quando queremos emprego, vamos ao patrão e lhe suplicamos por uma oportunidade. E por que achamos que para com Deus tem que ser diferente? Se isso que acontece entre os seres humanos é uma xerox do original que está com Deus, que acontece com Deus. Há crente que ele tem vergonha de clamar a Deus na igreja, de orar a Deus. Ele tem vergonha. E além dele ter vergonha, ele critica aqueles que oram de maneira audível. O irmão Joel Dilton tem sido muito perseguido em Vila Brasilândia 1. Não é de agora. Nessa gestão que aí está há mais de 12 anos, que aí foi deixado, o irmão Joel Dilton já foi atacado de várias maneiras, pela liderança, pela esposa da liderança, pelos amigos da liderança, pelos obreiros da liderança. O irmão Joel, irmão, ele já foi atacado de todas as maneiras, na busca de desestabilizar o irmão Joel Dilton, de desestruturá-lo da oração. Já usaram de vários subterfúgios, de vários meios. Porque a oração do irmão Joel Dilton não agrada
Há muitos chamados crente, ditos crente, porque a oração do irmão Joel Dilton não é uma poesia, não são palavras poéticas, mimadas, tecendo elogio, comichando o pecado como se comicha baiacu, que enquanto mais comicha, mais ele cresce, ele incha. Não. A oração do irmão Joel Dilton não é tecendo elogio ao pastor e à família do pastor. Mas quando ele vai embora, se esquece do pastor e da família. Que é isso que tem acontecido. Você vê aquele obreiro, aquele irmão da igreja, orando todos os cultos, ele ora pelo pastor, pela família do pastor. Quando o pastor vai embora, esquece-se do pastor e da família. Então essa oração para mim ela é farisaica. Ela é feita para ser visto. Como aquele obreiro, como aquele irmão, como aquela irmã, ele sempre ora pelo seu pastor, pela família do pastor. Ele quer ser visto como alguém que ora pelo pastor e pela família do pastor. Quando na verdade é uma oração hipócrita. Porque quando o pastor deixa de ser pastor dele na congregação, esse pastor e a família é esquecido. Não se lembra mais dele nas orações, como nós temos visto acontecer com alguns pastores que se foram. Então esse tipo de oração o irmão Joel Dilton não faz. Oração para bajular, para mimar, para puxar o saco. Não, irmão. Esse tipo de oração a Deus o irmão Joel Dilton não faz. A oração que o irmão Joel Dilton faz, irmão, além dessas aqui, que Paulo admoestou a Timóteo, e me tem admoestado, é essa oração que o irmão Joel Dilton faz. Deprecação, oração, intercessão e ação de graça. É essa oração que o irmão Joel Dilton tem feito a Deus. Porque é isso que eu aprendi. É essa oração que agrada a Deus. E ela não agrada ao homem. Porque você vai falar de assuntos correntes no dia a dia, na sociedade, no mundo, dentro da igreja. Você vai falar com Deus de coisas que está acontecendo na igreja, onde você mostra a sua indignação, manifesta a sua insatisfação com aquilo que se comete dentro das nossas igrejas, que fere a santidade de Deus, fere a doutrina, fere a palavra, fere a lei de Deus. Aí as pessoas que praticam tais coisas, elas não gostam de você. Como não tem gostado do irmão Joel Dilton. Desde o púlpito. Desde aqueles que estão assentados no altar. Eles não gostam do irmão Joel Dilton orando. Porque o irmão Joel Dilton incomoda. Mexe. Porque tocar em práticas, tocar em atitude, tocar em modo de vida contrário à palavra que se vivencia de nossas igrejas, mulheres de ministro, mulheres de pastor, mulheres de obreiro, famílias de pastor, família de obreiro, você será uma pessoa perseguida dentro da igreja. Ainda que você, e não deve citar o nome. E o irmão Joel Dilton nunca citou o nome de ninguém quando se ora sobre tais práticas pecaminosas. O irmão Joel Dilton cita as práticas. Aquilo que está diante dos olhos, que não é segredo.
que está o conhecimento da igreja, do pastor, dos obreiros, dos ministros, que todos veem, todos enxergam. Embora ninguém venha à igreja, viu, irmã? Ninguém vem à igreja para ver, para observar. E o interessante é que a irmã, chamando a atenção das irmãs na festividade, falou isso que o irmão Joel Dilton sempre tem falado. Porque a irmã tem atacado o irmão Joel Dilton nesse quesito. Se autoprotegendo e protegendo suas párias, que incorrem nas mesmas práticas que a senhora incorre, atacando o irmão Joel Dilton, dizendo que tem irmão que vem na igreja para ficar observando, para ficar vendo, quando não é verdade. Está cometendo um julgamento pecaminoso, que você não conhece a mente, não conhece o coração do irmão Joel Dilton, mas é por não gostar dele, por não ir com a cara dele, por não suportá-lo, que você usa o altar na condição que você tem dentro da igreja para atacar e incentivar que os demais também o ataquem. Numa busca de desestabilizá-lo, de desestruturá-lo da fé, levando a enfraquecer, a desviar, a parar de orar. Mas você sabe que o que ele ora é de conhecimento da igreja, ainda que ele não cita nome, mas você vê como ele vê. Ele só não é tolerante como você é e quer que ele seja, dizendo que Deus é tolerante, quando Deus não é tolerante com o pecado, nem com o pecador, na prática contínua do pecado. Deus sempre tratou com o pecador disciplinando. Deus nunca deixou o pecado e o pecador sem punição. Misericórdia é diferente de tolerância. Tolerância é diferente de misericórdia. Dizer que Deus é misericordioso não é dizer que ele é tolerante ao pecado e ao pecador na prática contínua do pecado. Não! Deus nunca tolerou o pecado nem o pecador, irmão. Ele tratou com os filhos de Eli da forma mais cruel, mais terrível. Tratou com Eli pela sua conivência aos pecados dos seus filhos. Deus nunca tolerou, irmão. Ele não é tolerante. Se o juízo não veio sobre a tua vida, saiba que mais tarde ele virá. Se você não se arrepender, não se converter a Deus, não deixar essas práticas pecaminosas, não diga que Deus é tolerante, porque ele não é. Ele não é. Então não venha querer que o irmão Joel Dilton também seja. Não venha. Não venha buscar o silêncio do irmão Joel Dilton. Nesse passeio que os adolescentes tiveram, como eu já fiz referência em uma mensagem, daquelas fotos, aquelas imagens, no quadro, dentro do templo, propagando o jogo, propagando o esporte, o futebol, lá no passeio, como um chamativo, para despertar o interesse dos que gostam de jogo, a aderir o passeio. Então se tira fotografia daquilo que a Bíblia condena, daquilo que é pecado, daquilo que não é prática de quem é salvo, de quem já deixou esse mundo, que não pertence mais a este mundo. Mas tira a foto, fixa no quadro dentro do templo, fazendo a propaganda daqueles esportes, daquelas práticas esportivas que o passeio estará oferecendo aos crentes. Se condena a entrar em uma casa lotérica e fazer um jogo,
Mas não se condena a prática do jogo com as pernas, com as mãos, com o corpo. Que é disso que tem vindo e está aí os maiores jogadores. Porque um abismo chama outro abismo. E um tempo atrás, se eu não me engano, um camarada, pelo qual o pastor tinha grande estima, que hoje já não está mais neste mundo, o pastor deu a ele a oportunidade para ele dar um estudo sobre o jogo, sobre o futebol. E aí eu me vejo o pastor apoiando a prática do jogo, permitindo que a imagem seja fixada dentro do templo. É a abominação no lugar santo. Quando eu vi aquilo, eu me indignei. Aí por isso o irmão Joedilton não é misericordioso? Porque o irmão Joedilton tinha que ver aquilo e ficar calado, ficar quieto, não se compungir, não se convulsionar em ver a casa de Deus sendo utilizada para divulgações de tais práticas mundanas. O que você pratica lá fora é problema seu. A vida é sua. Se você não ouve a palavra de Deus, não acata conselho, a vida é sua para você fazer dela o que você acha e pensa que você pode e deve fazer. Mas trazer isso para dentro da igreja, para dentro da casa de Deus, aonde eu frequento, aonde eu cultuo, ofereço a Deus o meu culto, eu não aceito. Eu indigno, eu repudio, eu execro, eu abomino tais práticas, e aqueles que apoiam, que aprova, que aceita, que tolera. É lamentável. O que nós estamos presenciando nas nossas igrejas é lamentável. Mas, por causa disso, o irmão Joedilton tem pago um preço caríssimo. Porque ele ora dessa maneira. Ele ora expondo a Deus. E eu orei expondo a Deus de maneira audível. E nisso eles me perseguem, me atacam. Usam o altar para me atacar, para atacar o irmão Joedilton. Tentando jogar a igreja contra o irmão Joedilton. É lamentável, irmão. O que nós estamos vivenciando dentro das nossas igrejas é lamentável. Mas já fizeram de tudo para sufocar a voz do irmão Joedilton na igreja de Vila Brasilândia 1, nessa gestão que aí foi deixada e aí está há mais de 12 anos. E eu tenho certeza que com o consentimento total do pastor, porque ninguém aí se toma atitude sem que o pastor primeiramente não esteja sabendo e não deu o aval para se fazer. Mas eles tentaram de tudo para o irmão Joedilton não invocar a Deus, para o irmão Joedilton não fazer aquilo que Deus manda, ordena, adverte, admoesta. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Clamar, grita a ele enquanto ele está perto. Normalmente se grita a alguém quando ele está longe. Ora outra, nós ouvimos e vemos pessoas repreender outra pessoa porque ele gritou para ela estando perto dele. Nosso Deus é diferente. Ele estando perto, Ele quer que nós gritemos. Ele quer que nós brademos.
Ele quer que nós chamemos Ele pelo nome audivelmente. Deus tem prazer nisso. Deus tem contentamento nisso. Isso não irrita a Deus, pelo contrário, o agrada. Isso lhe agrada, irmão. Mas tem tentado sufocar o irmão Joel Dilton. Nesse quesito de oração, o irmão Joel Dilton tem sido perseguido sordidamente de sob o altar desta igreja de Vila Brasilândia 1. Ele tem sofrido o ataque dos mais diversos, pelas diferentes pessoas que sobem a esse altar, com o pretexto de mensagem de Deus. Mas na verdade é atingir, é atacar apenas ao irmão Joel Dilton. Homens e mulheres. Mulheres de obreiro, de ministro. Já tentaram de tudo. Um presbítero chamou o irmão Joel Dilton na secretaria, até com mentira, dizendo que era para dar oportunidade para ele, isso para ele não dobrar o joelho no domingo do culto para orar. Mesmo sabendo que esse presbítero não tem autonomia para dar oportunidade para ninguém, nem mesmo para o irmão Joel Dilton, cujo pastor não tem nenhum interesse em ouvi-lo. Mesmo assim, o irmão Joel Dilton foi ver o que esse presbítero queria. E esse presbítero fez um pedido ridículo, esdrúxulo, ao irmão Joel Dilton. Prova autêntica de um homem desviado, de um homem sem nada de Deus, de um obreiro totalmente vazio da graça, da unção, da virtude de Deus. Pois senão ele não faria um pedido tão esdrúxulo, tão execrável, como ele fez para o irmão Joel Dilton. Ele pediu para o irmão Joel Dilton não orar mais expondo fatos, expondo aquilo que ele via, que ele presenciava no mundo e traziam para dentro da igreja. Embora o irmão Joel Dilton nunca expôs nome de ninguém, só os fatos, só aquilo que o mundo pratica, que o mundo faz, que o mundo comete, que alguns denominado crente traz para dentro da igreja, vivendo a mesma vida daqueles que não são crentes. Então o presbítero pediu para o irmão Joel Dilton não citar as coisas, não citar os fatos, porque um grupo de irmãs procurou a esposa dele, pediu para que a esposa desse presbítero procurasse o seu marido presbítero, para que o seu marido presbítero procurasse o irmão Joel Dilton e pedisse para que o irmão Joel Dilton não orasse citando essas práticas pecaminosas, porque elas estavam se sentindo envergonhadas em saber, em ver, em ouvir que dentro da igreja estavam sendo citadas as práticas pecaminosas que elas estavam e praticavam. Eu disse para ele, quer dizer que essas irmãs sentem mais vergonha em ouvir falar das práticas pecaminosas e vergonhosas que elas praticam, do que está praticando essas práticas vergonhosas? Então é mais vergonhoso ouvir falar do que se praticar.
Eu disse para ele que eu não iria atendê-lo. E de fato não atendi. Ele partiu então para outro método. Esse mesmo presbítero. Ele pediu para o irmão do som, aos domingos, às 18h30, em ponto, abrir o volume do microfone ao máximo, para que, quando o irmão Joel Dilton chegasse para orar, a voz dele fosse abafada, sufocada pelo som do microfone por aquele que estava no altar orando com o microfone. Foi pedido isso aí na igreja de Vila Brasilândia 1 pelo presbítero. Com toda certeza, com o consentimento do pastor da igreja. Com o consentimento do pastor. Por quê? Sem microfone eles não oram, irmão. Você já deve ter percebido que lá no altar, se não tiver microfone, você não ouve a voz de quem está no altar. Você não ouve, eles não têm voz para orar se não for com o microfone. Sem microfone eles não oram. Você não os ouve. Você não os vê orando no altar sem microfone. Aí eles se incomodam com a voz do irmão Joel Dilton e com a oração com que o irmão Joel Dilton ora a Deus dentro do templo. Mas você pode observar que o obreiro que está no altar, se não tiver microfone para ele, você não ouve a voz dele audivelmente. Você pode até ouvir e ver ele orando, mas baixinho. Diferente daquele tom de voz, quando se dá na mão dele um microfone para ele orar. Porque o interesse, a intenção é sufocar o irmão Joel. É abafar com a sua voz a voz do irmão Joel Dilton. Para a igreja não ouvir o que o irmão Joel Dilton está orando a Deus. Fatos dos quais eles são sabedor, são conhecedor, que são práticas mundanas, pecaminosas, que nós oramos a Deus, intercedemos a Deus para que Deus tire de dentro da igreja. Mas eles não querem que orem citando, porque as pessoas se envergonham mais em ouvir as práticas vergonhosas, pecaminosas, que elas praticam dentro da igreja, do que elas estarem praticando. Elas se sentem envergonhadas em ouvir você falar para Deus dessas roupas cavadas, mostrando a cavidade do seu seio. Mas elas não têm vergonha de vir para a igreja com as roupas cavadas, mostrando a cavidade do seio. Disso elas não têm vergonha. Mas elas ouviam alguém orando e falando com Deus sobre tais práticas mundanas, perniciosas, licenciosas, carnal, elas se sentem envergonhadas. Dá para você entender isso, irmão? Por parte dos crentes, com o apoio dos obreiros, dos ministros, daqueles que se diz ministros do Evangelho. Dá para você entender e aceitar isso? Eles preferem atacar mais aqueles que atacam tais práticas na oração, falando com Deus. Porque orar a Deus é isso, irmão. Falar com Deus é isso. Suplicar a Deus é isso. É você expor fatos. Passado, presente. É você falar com Deus sobre aquilo que passou, sobre aquilo que está acontecendo. É como se você estivesse conversando com um amigo. Porém, Deus tem o poder para mudar. Tem o poder para fazer o que o amigo não tem. E o amigo vai só te ouvir. Mas Deus tem o poder para mudar, para fazer. Mas parece que os ministros, eles gostam de ver essas práticas nas igrejas. Parece que eles se sentem bem. Eles não se incomodam
com essa onda de licenciosidade, de roupas transparentes, de roupas colando, marcando a calcinha, mostrando a peça que antes era íntima, mostrando as vergonhas. Parece que eles gostam. Isso não os incomoda, não os angustia, não os deprime, em saber que pessoas dentro da igreja estão praticando essas práticas, provocando a libido masculina. Parece que eles têm prazer em ver isso. Então eles não aceitam que alguém ore a Deus desta forma, dessa maneira. Então eles buscam sufocar a voz do irmão Joeldilton, para que ele não clame, para que ele não invoque a Deus sobre essas coisas. É coisa maligna, irmão. Isso vem do diabo. Isso é prática de Satanás. Isso é prática do diabo. Mas o irmão Joeldilton, ele tem sido perseguido de várias maneiras. Até um hino, em uma das festividades, em uns anos desse passado, das nossas irmãs em Vila Brasilândia 1, até um hino se fizeram com o objetivo de atacar a oração do irmão Joeldilton. A letra do hino era maligna, era mal intencionosa, tinha cunho, tinha objetivo de atacar o irmão Joeldilton, de jogar a igreja contra o irmão Joeldilton, contra a maneira do irmão Joeldilton orar, dizendo que Ana orava baixinho. Ô irmão, o irmão Joeldilton já foi chamado até de fariseu, de perturbador, isso pelo pastor da igreja. Cara a cara, olhando nos meus olhos, deixou o altar, veio até onde o irmão Joeldilton estava orando, tirou o irmão Joeldilton com violência da posição de joelho que ele estava, pois ele não esperava o pastor ali presente, e chamou o irmão Joeldilton de fariseu e de perturbador. Até hoje nunca pediu perdão para o irmão Joeldilton por essa atitude. Fariseu não orava como o irmão Joeldilton ora. Fariseu não orava nas praças, nas esquinas, audivelmente. Não, você não via a voz do fariseu. Você conhecia que ele estava orando ou jejuando pela expressão em seu rosto, pela manga, os talares dos seus vestidos. Eles faziam as coisas, não era para ser ouvido, era para serem vistos, assim diz a Bíblia. Então o fariseu não orava como o irmão Joeldilton. Não, irmão. Quando Acabe chamou Elias de perturbador, sabe por que foi? Não é porque Elias perturbava Acabe e o reino de Acabe, não. Acabe é quem se perturbava. Jezabel era quem se perturbava com as palavras do profeta Elias. Porque quando as palavras vão encontrar as minhas práticas, ao meu modo vivendo mundano, eu não aceito, eu não concordo, eu me perturbo dentro de mim. É assim, irmão. Não é que o irmão Joeldilton perturba a igreja com a sua oração, não. É que a igreja, alguns dos irmãos, das irmãs que estão incutidos dentro do que o irmão Joeldilton ora e fala com Deus, eles ficam perturbados, eles se perturbam. É a palavra de Deus que Deus disse para Isaías
tocai a trombeta em Sião, e perturbe-se. Esse si, essa preposição, ela denota que ao tocar a trombeta em Sião, as pessoas é que se perturbarão. Não é que a trombeta tem o intuito de ser tocado para perturbá-los, não. É que eles irão se perturbar em ouvir o soar da trombeta. Quando estamos pregando em praça pública, falando do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, não estamos ofendendo ninguém. Mas as pessoas se incomodam com aquilo, se perturbam com aquilo, aí chama a polícia, um aparece, quer acabar com o culto evangelístico. Não é, irmão, que nós fomos na praça pública para perturbar a ordem, a paz de ninguém, não. Eles é quem se perturbam pelas verdades que estamos falando das coisas de Deus, que vai em choque com o seu modo, com as suas práticas de vida. Assim é dentro da igreja, com a oração do irmão Joel Dilton. Não é que o irmão Joel Dilton está citando o nome da irmã ou do irmão. Não é que o irmão Joel Dilton está falando de prática que somente ele tem conhecimento, não. São práticas mundanas do mundo, que são trazidas para dentro da igreja, em alguns corpos, em algumas vidas, por algumas vidas, contra as quais nós temos que pregar contra, orar contra, falando com Deus, orando a Deus, para que Deus expulse essas práticas de dentro das nossas igrejas. Porque nos fere, nos machuca. Mas eles não querem que a gente oremos. Eles não querem que a gente falemos com Deus. Eles não querem. Eles querem que a gente fique no silêncio. E ficar no silêncio, irmão, é se mostrar conivente. Quando você vê algo errado e você não se manifesta, dá a entender que você está conivente. Você está apoiando, aprovando aquilo. Só se vai saber que você é contrário àquilo se ouvirem a sua voz, falando contra, orando contra. Quando João Batista tomou conhecimento de que Herodes tinha tomado a mulher do seu irmão, estando ele vivo, como esposa, abandonando também a sua esposa, João passou a clamar em frente do palácio do Herodes que ele era um adúltero. João não clamava baixo. A cidade ouvia João clamando que ele era um adúltero, pois ele, sendo um homem casado, tomou uma mulher casada para a esposa. João acabou perdendo a cabeça. Mas ele não balbuciou, ele não fez silêncio, irmão. E é o silêncio que querem do irmão Joel Dilton em Vila Brasilândia 1. É o silêncio. Teve um irmão aí, uma família, que se tinha o silêncio dele contra as coisas pecaminosas. Mas ele tinha voz quando era para falar ao pastor sobre alguém. E jamais eu pensei que essa pessoa iria nos deixar. Pois ele tinha aí o maior apoio. Ele tinha autonomia. Ele era o bambambam. De repente se toma conhecimento de que essa pessoa se foi. Se foi. E se deu alguma explicação, fez isso em um culto de terça, onde não há ninguém.
onde pouco se ouviu, embora já conjecturamos o motivo, a razão pela qual ele talvez tenha ido embora. Por aquele acontecimento acontecido na ausência do pastor. Pelo menos se dá a entender que foi isso. Mas era alguém que fazia silêncio na igreja com relação às coisas pecaminosas. Não, irmão, não terão o meu silêncio, não terão o meu silêncio quando se diz de coisas pecaminosas, de coisas erradas, que a Bíblia condena e nos manda condenar, nos manda pregar contra. Não terá. Mas o irmão Joel Dilto tem sofrido aí, por causa da sua oração. Por causa da sua oração, irmão. O irmão Joel Dilto vem chegando para o culto. Aqueles que se chama de cooperador, separado para cooperador, para obreiros. Vê o irmão Joel Dilto vindo, aí conversa com o outro que está ao seu lado. Eu não gosto da oração desse irmão. Eu não gosto desse irmão orando. Eu não gosto quando esse irmão ora. Isso é demônio. Isso é espírito do diabo, irmão. Te converte. Aceita Jesus de novo. Ou de verdade, talvez você nunca aceitou ele. Porque se você se incomoda com oração, onde fala com Deus sobre práticas que a Bíblia condena, que Deus condena, você está precisando se converter. O irmão Joel Dilto, irmão, tem sofrido muito por causa da sua oração. Porque ele ora de forma audível. E o irmão Joel Dilto, irmão, sempre foi assim. Desde quando ele se conhece por crente. Agora, irmão, precisamos entender que a tonalidade de como se ora depende do lugar. Ou seja, o irmão Joel Dilto, ele é inteligente para saber que o tom de voz que ele usa em um templo gigantesco desse, em Vila Brasilândia 1, para orar, ele não vai usar esse mesmo tom em um ponto de congregação, de pregação. Ele não vai usar dentro de uma casa, em um culto doméstico. Ele não vai usar esse tom de voz em um hospital. Não, irmão. Somos sábios para saber aonde se cabe determinada intensidade de voz. Somos inteligentes, irmão. Agora estamos em um templo desse, aonde se conversa mais do que o que oram. Eu vou balbuciar, irmão, num país onde temos liberdade para invocar, para clamar a esse Deus. Eu vou me acovardar diante de crentes que não suportam ouvir palavras contra suas práticas pecaminosas, contra suas vaidades. Não, irmão, não me acovardarei. O irmão Joel Dilto não se acovardará, porque se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Assim diz Deus na sua palavra.
Se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Eu não sou dos frouxos, que diante desses ataques para nos angustiar, eu venha me afrouxar. Não, irmão. Enquanto mais bate no irmão Joel Dilton, mais ele grita. Mais ele grita a Deus. Bartimeu, irmão. Quando Bartimeu viu que Jesus passava, a Bíblia diz que Bartimeu clamava. Ou seja, ele gritava. Ele bradava a Jesus pelo nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus estava perto de Bartimeu, mas ele gritou, ele bradou, ele invocou, ele clamou. Jesus parou, mandou chamá-lo. A multidão mandou ele calar. A multidão tentou sufocar Zaqueu, Bartimeu. Os discípulos, aqueles ministros, aqueles que acompanhavam Jesus, mandou ele calar, que ele não iria ouvi-lo. Mas enquanto mais pedia para ele orar baixo, enquanto mais pedia para ele diminuir o tom de sua voz orando, mais ele aumentava o tom de voz, mais alto ele orava, ele clamava, ele gritava a Jesus, até que Jesus ouviu, parou e mandou lhe chamar e lhe abençoou. A própria igreja tenta sufocar, irmão, as nossas orações. Os próprios ministros, os próprios discípulos, em vez de encorajar Bartimeu a gritar, a clamar mais, que ele iria ouvi-lo, tentaram sufocar Bartimeu, pedindo para ele se calar. Espírito de demônio. Bartimeu gritava mais alto, até que Jesus o ouviu. Jesus parou, mandou chamar, abençoou ele e ele enxergou. Não somos daqueles que se acovardam, mesmo diante dos meios utilizados para tentar sufocar o irmão Joel Dilton. Não. Só se um dia eu estiver angustiado, irmão. Mas até aqui, eu tenho estado alegre com o meu Jesus, com razão para clamar, para invocá-lo. Mesmo sabendo que ele está perto, que ele não é surdo, mas sabendo que ele se agrada, que ele tem prazer naqueles que gritam pelo nome dele, daqueles que bradam pelo seu nome. Assim o irmão Joel Dilton continuará. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecação, oração, intercessão e ações de graça por todos os homens, porque esta é a vontade de Deus, o qual quer que todos se salve e venha ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Ora, irmão, admoesto-te a que faça deprecação, oração, intercessão e ações de graça por todos. Não espere, irmão, te dar um microfone, abrir o som no último volume, para você orar no intuito de abafar e sufocar a voz do irmão Joel Dilton. Não! Essa oração Deus não ouve, Deus não recebe.
Deus não recebe, irmão. Essa oração Deus não recebe. Se tu estás no altar com este pensamento maligno, diabólico, vindo do inferno, para sufocar a voz do irmão Joel Dilton, porque tu não suporta ouvir as verdades com que ele ora a Deus, verdade da qual tu és sabedor e conhecedor, de que verdadeiramente se pratica tais práticas dentro da igreja, no meio da rua, no viver diário. Tu és um covarde e tua oração não sobe a Deus. Não sobe. Mas é isso que tem acontecido em Vila Brasilândia 1. Sem o microfone eles não conseguem acompanhar o irmão Joel Dilton orando. E muitas das vezes, mesmo com o microfone, se a oração se delongar muito, passa um para o outro, lhes falta a palavra. Eles não conseguem acompanhar o irmão Joel Dilton orando. Tem que revezar em cima do altar, um passando para o outro. Porque é uma oração com o intuito de abafar a voz do irmão Joel Dilton. Por isso que falta-lhes graça, unção para orar, uma hora se for preciso, sem repetir as palavras, sem repetições de palavras. Eles não conseguem, eles cansam. Porque a oração deles é com o intuito de atacar o irmão Joel Dilton. Deus nos guarde, irmão. Deus nos abençoe. Que esse espírito saia do nosso meio. E que nós façamos oração. Sim. Mas para que alimentemos um ao outro. Para que um e o outro ouça a oração um dos outros e nos alimentemos, irmão. Esse é o gostoso de orar na igreja. É porque nós nos alimentamos das palavras de oração uns dos outros. Eu ouço o irmão orar, o irmão me ouve. À medida que nós estamos todos orando, um ouve o outro orando. E é aí que a oração fica gostosa, o fogo incendeia, os tição pegam fogo. Mas quando a oração tem o intuito de competir, de debater, de sufocar, de reprimir, não, irmão, só fica no barulho. E lamentavelmente é isso que tem acontecido em Vila Brasilândia 1. Mas que Deus em Cristo nos guarde. E que nós não esqueçamos, irmão, de clamar, de invocar ao Senhor, porque isso é agradável a Deus. Deus tem prazer em ouvir a tua voz audivelmente. Agora é lógico, como eu disse, dependendo do lugar, irmão, nós controlamos a voz. Porque a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O mesmo timbre de voz que eu uso para orar no templo, que eu me solto, que eu me extravaso, naquela alegria, naquele gostoso de estar orando, eu me controlo se eu estiver dentro de uma residência, se eu estiver em um ponto de pregação, se eu estiver dentro de um hospital, irmão. Sabemos entrar e sabemos sair, porque Deus é aquele que nos ensina, que nos instrui. E é nisso que o diabo tem se levantado contra nós dentro dessa igreja. Mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Mesmo que seja todo o corpo de obreiro. Saiba de uma coisa: Deus é maior do que todos. Deus é maior. Mas eu espero em Deus que não seja todos, que não esteja num complô contra o irmão Joel Dilton, contra a oração do irmão Joel Dilton, porque ela não te agrada, não te mima, porque ela fala com Deus sobre práticas que muitas vezes tua esposa, tua família, teus filhos
pratica, vivencia nesse mundo, dentro da igreja, e te incomoda ouvir sendo citado tais práticas. Mas que Deus te guarde e te abençoe, e te dê a paz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém.